Olá, queridos e queridas, discípulos, discípulas do Senhor Jesus e também que estão sendo discipuladas por mim, por que não dizer, são meus discípulos e são minhas discípulas, não para minha glória, mas para que eu possa cumprir o que Jesus mandou de ir e fazer discípulos, ensinando-os tudo que ele nos ensinou. Bom, nós falamos bastante na semana passada sobre atributos que nós, discipuladores, precisamos ter quando formos discipular. E o capítulo de hoje, o capítulo 11, fala a respeito da dinâmica do discipulado, ou seja, de como o discipulado acontece na prática. Então, o autor do capítulo do nosso livro, ele parte da seguinte ideia: se nós escolhemos bem quem nós vamos discipular, nós temos diante de nós uma pessoa, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, enfim. Temos alguém diante de nós que tem um enorme potencial de se desenvolver como cristão, como discípulo de Jesus. Mas, para esse potencial se transformar numa capacidade de ser um discípulo e de reproduzir discípulos, é preciso haver uma dinâmica no relacionamento entre nós e o nosso discípulo. Então esse capítulo vai falar dessa dinâmica e esse capítulo vai falar a respeito dos elementos que compõem essa dinâmica. São elementos básicos e fundamentais. E às vezes a gente olha para esses elementos e fala: isso é muito simples, e é tão simples, tão óbvio que eu nem vou fazer. Isso acontece normal. Não. A gente tem que levar a sério cada passo, cada ponto. Depois que levou a sério, não deu certo, aí você diz: não, isso aí não funciona. Mas você não pode dizer que não funciona, que não é importante, ou que você já sabe, que você já pratica, você já vive, antes de você intencionalmente colocar esses elementos em prática. Então a proposta é essa, a gente aprender esses elementos, porque nós somos responsáveis por transmitir essa dinâmica ao nosso discipulado, ao nosso discípulo, usando o nosso discipulado ao nosso discípulo. E então nós precisamos ter tempo para se encontrar, pelo menos uma vez por semana, com o nosso discípulo, mas a gente também tem que ter uma flexibilidade para deixar que a personalidade dele e a minha personalidade, nossa personalidade, vá determinando a estrutura desses encontros. Quer dizer, não precisa que todas as pessoas, todos vocês tenham encontros exatamente iguais uns aos outros, ou igual ao que eu tenho com vocês. Isso vai ser desenvolvido conforme a personalidade, o jeito, e aí você vai... as necessidades do discípulo, isso tudo vai ditar o conteúdo desses encontros. Mas não somente os encontros vão formar o discipulado. É importante que haja experiência real de vida, ou seja, nos encontros a gente também pode passar tarefas, propor estratégias para que no tempo fora do encontro, o discípulo, o nosso discípulo, a nossa discípula também se desenvolva. Bom, vamos aos elementos que nós precisamos ter. São sete elementos que nós precisamos ter. O primeiro deles, o elemento da adoração. Percebam que, ao mesmo tempo que são elementos que a gente vai criar um ambiente, isso requer, obviamente, que nós tenhamos isso para que o discípulo também tenha isso. Quer dizer, o discípulo não vai desenvolver nada que ele não veja sendo desenvolvido em nós, ou não veja Deus desenvolvendo isso em nós. Então, nós somos o modelo, nós somos o exemplo para o nosso discípulo, para a nossa discípula. Então, nós precisamos ter uma vida de adoração, que é uma atitude que expressa o amor, o temor e o respeito que nós temos pelo nosso Deus. Então, a adoração não é só, vou à igreja, no domingo e participo do culto. Não, a adoração é uma atitude de vida,
onde o tempo todo, diariamente, a gente está demonstrando, expressando que nós amamos a Deus, nós respeitamos a Deus, nós temos um compromisso com Deus. Por isso que existe uma grande liberdade para a gente adorar, mas o fundamental é que a gente tem que procurar honrar e glorificar a Deus em tudo que a gente faz. A nossa mente e o nosso coração tem que estar concentrados em Deus. E assim o Espírito vai nos ensinando a forma de adorar a Deus de forma espontânea e com liberdade. Então, nos encontros com o nosso discípulo e até fora deles, mas a gente precisa estar desenvolvendo momentos também de adoração junto com o discípulo. É da forma que for melhor para você, para o discípulo. Às vezes é lendo um texto bíblico, citando, cantando um texto bíblico, orando, meditando, compondo uma canção, compondo um poema, mas expressando a nossa alegria de sermos filhos de Deus e de sabermos que Deus nos ama e que nós amamos a Deus. Às vezes é cantando um instrumento, é escutando, né, um louvor, uma adoração, enfim. Ou às vezes é até só baixando a cabeça humildemente em sinal de adoração a Deus. É muitos meios, mas o importante é que o Espírito vá nos levando a essa adoração e que haja realmente sinceridade no nosso coração e que a gente procure esse foco de adorar a Deus. E porque Deus está mais interessado na sinceridade do que na forma como a gente faz. Às vezes tem muita gente que fica o dia inteiro dizendo: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, falar isso, se não for uma atitude sincera, que demonstre, que parta de uma sintonia com Deus, onde você realmente está louvando a Deus por aquilo que está acontecendo, isso pode até se tornar uma blasfêmia ou tomar o nome de Deus em vão. Quer dizer, não adianta falar de Deus se Deus não está de fato dentro de nós. Não adianta a gente querer só jogar para a galera, né? Só fazer uma fachada bonita. Não, nós precisamos ter uma vida interna de adoração. Bom, segunda coisa é o ministério, que é a ideia do pastoreio, do cuidado, né? Eu, como pastor, tenho que cuidar das minhas ovelhas. Mas quando você desenvolve uma relação de discipulado, você tem um discípulo, tem uma discípula, você também tem a responsabilidade de pastorear e de cuidar desse discípulo. Aliás, o discípulo também tem que cuidar de você, porque o ministério, o pastoreio é mútuo na igreja, né? Então, nós precisamos animar, eu preciso animar meu discípulo precisa me animar um ao outro com a Escritura. Nós precisamos nos alegrar com as vitórias, precisamos compartilhar os nossos fardos, confessar os nossos pecados uns aos outros. Você precisa confessar o seu pecado ao discípulo e o seu discípulo confessar o pecado dele a você. Precisamos orar juntos e especificamente sobre estas coisas, pedindo cura e pedindo perdão a Deus. A vitalidade do relacionamento do discipulado depende das orações que nós fazemos uns pelos outros. Eu preciso orar para Deus proteger o meu discípulo, orar para que Deus dê crescimento a ele, ao mesmo tempo que ele deve orar por mim, para que Deus me proteja, que me dê crescimento. Enfim, eu preciso pedir a Deus para me dar direção quando eu estou aconselhando o meu discípulo e estou procurando identificar as necessidades dele, os problemas, as dificuldades, enfim. É preciso o espírito de oração e a presença de Deus para que a gente possa pastorear um ao outro, cuidar um ao outro. O caráter e as necessidades do meu discípulo são agora prioridade maior do que o meu ministério para mim e para vocês. Os momentos que nós passamos juntos devem servir para consolidar e haver edificação um do outro. Bom, terceiro ponto, memorização. A gente tem estudado isso na escola dominical.
Na aula no domingo retrasado falamos sobre memorização, no domingo passado sobre meditação. Memorização é uma forma que a gente vai ter que ensinar o nosso discípulo, e também a gente precisa fazer, para que a gente memorize versículos da Bíblia. Deus nos deu essa capacidade de memorização. Deus nos deu a capacidade de conseguir lembrar. E às vezes você pode nem conseguir memorizar. Falar, não consigo, mas se você lê, você pode ter certeza que na hora que você precisar, o Espírito vai trazer à sua mente aquele versículo que você leu. Agora, se você nunca leu, se você nunca tentou memorizar, aí você está na roça. Então, a memorização da Escritura é um aliado valioso para moldar o meu caráter semelhante ao de Cristo. E também é a base para um conselho sábio para correção, porque se eu vou dar um conselho, se eu memorizei um versículo que fala sobre aquilo, o Espírito traz à mente e eu vou falar aquele versículo. Então, a proposta, a estratégia é: tente memorizar 1 ou 2 versículos com seu discípulo a cada semana. De vez em quando recapitule esses versículos memorizados que você já tenha aprendido e orem uns pelos outros, repetindo os versículos memorizados. Então, memorização é importante. Não é decoreba, é memorização. O quarto elemento dessa dinâmica é a meditação. Meditação é uma das disciplinas espirituais. É um dos exercícios espirituais. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, a nossa alma. Se o exercício físico é proveitoso, é bom, o exercício espiritual é fundamental, porque ele vai educar a nossa alma e nos preparar a nossa vida para essa vida aqui e para a eternidade. Então, a meditação é um exercício em que você para os seus afazeres, tenta desacelerar sua mente. Não, stop, pare, para você prestar atenção em Deus, para você se concentrar em Deus, usando a palavra dele. Você medita na palavra do Senhor. A meditação é o fundamento para o relacionamento com Deus. Se você não tiver tempo para fazer meditação, e se você não puder ensinar isso para o seu discípulo, nem você nem ele vão desenvolver o caráter de Jesus e nem vão desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Pois é através da meditação que eu ouço Deus falar e passo um tempo focado nele. Você pode falar, não, eu oro sem cessar, mas se você não parar todos os seus afazeres, você não conseguir fazer sua mente dar uma parada e para você se concentrar em ouvir a Deus, em passar um tempo só você e Deus. Então nós precisamos da meditação, precisamos ensinar esse elemento para os nossos discípulos. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um método de meditação, os passos para fazer isso na prática, ou meditar na prática. Eu vou colocar na descrição desse vídeo. Quinto elemento, ensino. Nós não podemos deixar de ensinar a Bíblia. E o ensino da Bíblia para o nosso discípulo tem que ser baseado naquilo que nós temos estudado as Escrituras. Então, nós estudarmos a Bíblia, nós estudarmos as Escrituras também é essencial e fundamental. E aí a gente precisa entender que estudar a Bíblia não é conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia é praticar. Então, as lições bíblicas têm que ser praticadas. O fundamental da Bíblia é aprender e praticar. Aliás, na vida, no aprendizado, o aprendizado só acontece na exata medida em que você pega a teoria e a torna prática, aplica a teoria na prática. É por isso que tem tanta gente que não teve estudo formal, mas tem uma grande habilidade, sabe fazer muitas coisas, porque aprendeu na prática, porque a prática é que traz o aprendizado, e assim é com as Escrituras. Então, nós precisamos ensinar a Bíblia ao nosso discípulo.
E esse ensino tem que ser um ensino que a gente tenha que ser criativo, como Jesus era criativo. Vejam que Jesus fazia palestras, propunha debates, e ele usava exemplos da vida real da época. Às vezes a gente não entende porque a gente está distante do mundo do primeiro século, mas veja como ele falava das moedas, das flores, sementes, terra, porque ele vivia, e os ouvintes dele eram gente que vivia na roça. Então ele falava de plantação, de semente, falava de dinheiro, enfim, falava da realidade cotidiana das pessoas. Precisamos ter variedade no nosso ensino, porque senão o discípulo perde o interesse. Então, às vezes, a gente às vezes vai ensinar um livro inteiro, às vezes vai ensinar, fazer um estudo temático, às vezes a gente vai estudar uma doutrina. Então, a gente vai ter que, às vezes, mudar isso, variar. Às vezes, vai ter que mudar o local do nosso encontro com o nosso discípulo, de repente, não encontrar sempre no mesmo lugar, para não virar uma coisa monótona, uma monotonia, enfim. E de vez em quando a gente pode até permitir que o discípulo nos ensine, falar, olha, tem um tema aqui, você estuda e dá uma aula para mim. Precisamos envolver o nosso discípulo no que nós estamos estudando. Então, a gente, quando ressaltar princípios bíblicos, a gente tem que aplicar esses princípios nas nossas vidas, na minha vida, na vida do discípulo, né? Ele precisa ver que eu tenho tanta fome das coisas que eu estou ensinando, quanto eu espero que ele tenha. A pessoa, você fala que a Bíblia é importante, mas você não lê a Bíblia. Você fala que orar é importante, mas você não ora. Você fala que ir à igreja é importante, mas você não vai. Então, quer dizer, o seu discípulo está sendo uma cópia de você, né? Então, se nós não vivermos o que nós pregamos, não tem como haver verdadeiro discipulado. Então, nós precisamos também ensinar com a nossa própria vida. E quando chegar numa lição importante, num princípio importante, a gente precisa estar repetindo aqui, repetindo, porque vejam o quanto que o pastor, no caso eu, né, tem que repetir os mesmos ensinos, as mesmas pregações, os mesmos princípios, para ver se as pessoas se entram na cabeça das pessoas. Mas também precisamos ser flexíveis, né, manter um equilíbrio entre o ensino e também a gente buscar as necessidades que ele tem, né? Porque às vezes eu quero ensinar um determinado tema, mas não é o que ele está precisando no momento. Então a gente precisa ter flexibilidade para ter uma estratégia de ensino. Agora, uma coisa muito importante, prestem bem atenção nesse ponto. Nós precisamos ensinar o discípulo a pensar. Há muitas igrejas hoje, há muitos líderes hoje que ensinam, né, os seus seguidores a simplesmente seguir de forma cega aquilo que os líderes dizem. Não deixe um espaço para os seguidores, para os membros da igreja pensarem por si próprios. Nós precisamos ensinar o discípulo a pensar, porque Cristo nos ensinou a pensar. Aliás, Cristo ensinava as pessoas a pensar e a tirar conclusões por si próprias. Às vezes você chegava para Jesus fazer uma pergunta e ele te respondia com uma outra pergunta. Para quê? Para que ele queria te estimular você a descobrir. Quando eu descubro, sendo estimulado pelo meu mestre, pelo meu discipulador, uma verdade bíblica, mas eu chego a essa conclusão, eu nunca vou esquecer. Agora, se você simplesmente diz para é assim, 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 o azul é azul, o vermelho é vermelho, o verde é verde, e decore isso aí. Ele precisa pensar, desenvolver a sua mente para que ele aprenda na prática, estudando. E também nós precisamos ensinar o nosso discípulo. Eu preciso ensinar ele a pensar. Obviamente, eu preciso ensiná-lo a tomar decisões. É uma outra coisa. Tem muitas igrejas por aí que não ensinam os membros a tomar decisão. E aí os membros têm que estar sempre precisando do pastor para tomar a decisão. O membro é aquelas coisas que quando a pessoa chega na igreja e pergunta: pastor, é pecado determinada coisa? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado ir a uma praia de biquíni? Pastor, é pecado eu pegar surf? Pastor, é pecado eu viajar para um tal lugar? Pastor... Porque as pessoas não sabem
pensar por si próprias, elas não sabem tomar decisões por si próprias, porque a própria igreja não ensinou as pessoas a pensar por si próprias e a tomar decisões por si próprias. Aí vocês dizem, não, mas o cara vai fazer o que ele quer? Não, nós vamos ensinar a tomar decisões e tem um método. 4 pontos nesse método. Primeiro, você vai perguntar para ele, meu discípulo, você não sabe o que fazer? Quais são suas alternativas? Eu posso fazer assim, então... Quais são os princípios bíblicos que se aplicam a essa decisão? Se nós somos cristãos, nossas decisões têm que se basear na Bíblia. Quais são as implicações de cada opção? Eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir pelo meio. Se eu for para cá, qual é a implicação? Se eu for por aqui, qual é a implicação? Se eu for por ali, qual é a implicação? Então eu já sei as alternativas, eu sei os princípios bíblicos que são aplicáveis a essa situação e já olhei para as implicações, as consequências da minha decisão. Aí, por último, eu peço um conselho ao meu líder, né? Mas eu, discípulo, né? O líder já te ensinou, discípulo, a você fazer essas 3 perguntas antes de você chegar. Aí, quando você pedir um conselho, o seu líder não vai chegar e vai falar, não, faça assim. Não, aí vocês vão juntos, você, discipulador, com seu discípulo, vão juntos estudar a Bíblia, orar juntos, procurando a direção do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse método para que nós tomemos as nossas decisões e nós precisamos aprender a pensar e precisamos ensinar isso também aos nossos discípulos. 6º ponto, corrigir as fraquezas. Talvez seja a coisa que mais a gente gosta de fazer, apontar o defeito dos outros. Mas aqui não é apontar o defeito, é corrigir as fraquezas com amor, né? O autor do livro diz assim, que ele tinha medo de rejeição, de corrigir alguém, ou até medo de estar errado. Um dia ele ouviu um pregador que disse para ele, olha, você é apenas um instrumento. Você não vai dar a sua opinião ou a sua sugestão. Se você não puder dizer, assim diz o Senhor, então não diga. Mas se a Bíblia declara uma coisa e você tem medo de dizer, então você não ama a pessoa. Então, nós não estamos aqui para sair julgando as pessoas a partir dos nossos princípios, a partir das nossas opiniões, a partir dos nossos desejos, das nossas vontades. Porque eu gosto, eu sou flamenguista e eu acho que todo mundo devia ser flamenguista. Aquele irmão ali é palmeirense, aquele é corintiano, então está errado porque não estão de acordo com o meu gosto. Não é assim. É o que a Bíblia diz. Você tem que ser capaz de dizer, olha, eu estou te corrigindo porque a Bíblia diz isso. Então ele não vai discutir com você. Aí você fala, a sua discussão não é comigo. A sua discussão, se você não concorda, você não está discordando de mim. Aliás, você não precisa nem ficar chateado com isso. De ele não concordar com você. Está discordando da Bíblia e vai brigar e discutir com Deus. Mas se você usar uma estratégia amorosa, né, um jeitinho para falar e mostrando e levando o discípulo a entender que a Bíblia está dizendo que aquilo que ele está fazendo não está correto, ele com certeza vai querer mudar. Então, nós como discipuladores precisamos identificar as fraquezas dos nossos discípulos. Como? Vamos observar como ele se porta, vamos escutar o que ele faz, vamos perguntar, né, para que ele expresse os problemas, as necessidades, o que ele está fazendo. Podemos observar como as outras pessoas veem o nosso discípulo, se ele é carinhoso, se ele é amoroso, se ele é humilde, se ele tem um espírito de serviço, né? E aí a gente vai identificando a fraqueza, não para poder falar mal dele ou para se você falar, não, você é fraco nisso, mas eu sou forte. Não é para isso. Isso é um instrumento nas mãos, isso é coisa muito séria. Se fizer de forma errada, você vai pagar e vai ter que se ver com Deus, né? Então,
nós vamos identificando essa fraqueza e aí a gente vai conversar com ele a respeito dela. E vamos dizer, olha, eu amo você muito, por isso estou te confrontando. Quer dizer, o confronto, a correção vem por causa do amor e não o contrário. E aí a gente vai mostrar ao discípulo os princípios bíblicos e vamos mostrar para ele que ele tem algum ato, algum hábito, alguma prática que é pecado, que não é bom. E aí a gente vai mostrar para a Bíblia. Então é fundamental que é a Bíblia que vai falar. Não é a minha opinião, nem a minha experiência. Quem corrige é a palavra de Deus. Então a gente vai orar junto, né? E tenha certeza, não é você que vai transformar ele. Não é você que vai mudar o seu discípulo. É Deus que muda. Então você faz a sua parte, você ora junto com ele e vocês entregam a situação a Deus para que Deus faça a transformação na vida do seu discípulo. E outra coisa, também não vai corrigir o discípulo em todo encontro. Toda semana você chega para ele, olha, essa semana eu descobri uma coisa que você está fazendo de errado. Na outra semana tem outra coisa, porque senão ele vai pensar, mano, se ele for encontrar comigo é para descer além em mim. Então, vamos manter o equilíbrio entre correção, encorajamento, elogio, para que, enfim, né, seja agradável os encontros de discipulado. Agora, tem uma estratégia de correção, né, também. 3 pontos. Primeiro, estudar a Bíblia com o discípulo, né, direcionando o estudo para a falha a ser corrigida, para que ele mesmo entenda, até ele próprio chegue à conclusão que precisa mudar. Ele precisa ver modelos positivos em você e nos líderes da igreja. Então, também, nós precisamos continuar sempre ser o exemplo. E, por último, aplicações práticas. Você está discipulando seu discípulo. Você, então, tem que procurar criar estratégias para envolvê-lo em atividades que o ajudem a corrigir. Por exemplo, o seu discípulo não gosta de servir. Ele não consegue aprender a ideia de que o crente que não serve para servir, não serve para ser crente. Que ser crente é ser servo, é servir a todos e uns aos outros e servir a Deus. Você identificou essa fraqueza. Então, você participa de uma reunião, por exemplo, e precisa que alguém arrume o salão, que alguém limpe o salão, e aí você fala para ele, eu gostaria que você fizesse isso. Então, você vai dar um trabalho para que ele, então, vá desenvolvendo a qualidade de serviço, aprendendo a servir. Ou você, limpe depois tudo isso aqui. Então, ele vai desenvolvendo o serviço através de uma estratégia que você deu a ele. Importante, considere o seu discípulo responsável. Às vezes a gente quer, tomar conta da vida de todo mundo. A gente se acha Deus, mas não. É um processo longo e difícil, mas nós precisamos investir tempo nisso para que o nosso discípulo entenda. Se ele entender os princípios e souber aplicá-los, ele vai ser capaz dele mesmo se corrigir no futuro, lidar com as suas próprias fraquezas no futuro. Então nós precisamos torná-lo responsável. Por último, e acabando, desenvolva seus pontos fortes. Isso está extremamente associado à correção, Porque a gente precisa ser, se ele tem problemas, ele também tem virtudes. Assim como você temos fraquezas e virtudes. Então a gente precisa desenvolver as virtudes, os pontos fortes. Mas primeiro você tem que ver se ele não tem, uma fraqueza de ser arrogante e orgulhoso. Porque aí se ele tem uma virtude, você vai falar dessa virtude para desenvolver. Aí você, às vezes, acaba aumentando o orgulho e a arrogância dele, que é um ponto fraco. Veja que os pontos fracos são misturados com os pontos fortes. É a mesma pessoa, Então, você tem que primeiro verificar isso. Mas, se isso não for motivo de orgulho, ou se for motivo de orgulho, você tem que tratar como fraqueza. Mas, se não for, você desenvolve uma estratégia para desenvolver esses pontos fortes, E da mesma forma que para corrigir a gente usa o estudo da Bíblia, modelos práticos e aplicação, no desenvolver pontos fortes é a mesma estratégia. Estudar a Bíblia, modelos reais, você ser um modelo para a pessoa, um bom modelo,
e aplicar na prática essas coisas. Até você pode tentar desenvolver uma estratégia que corrija uma fraqueza e desenvolva um ponto forte ao mesmo tempo, né? É um desafio para nós. Enfim, irmãos e irmãs, esse é o ambiente, é a dinâmica do discipulado. A gente trabalhar com esses 7 pontos. Então, a gente deve fazer um checklist e ver se a gente trabalha com esses 7 pontos, está usando esses 7 pontos para criar esse ambiente, para criar essa dinâmica, para a gente tirar o nosso discípulo de ser um potencial reprodutor de discípulos, para ser um homem ou uma mulher, um jovem, uma criança capaz de desenvolver discípulos. Que Deus possa nos abençoar. Amém?